Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Olá, sexta-feira, 17 de julho. Confira os destaques desta edição. Prisão de líder do tráfico leva a polícia a encontrar mais de R$50 mil em residência do criminoso. Mais de 10 mil pessoas já tiveram ou estão com Covid-19 em Erechim, conforme pesquisa aponta. Detran lança escola pública online. E a rinoplastia, a técnica mais moderna para melhorar a estética e a respiração. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E nós iniciamos essa edição falando de polícia. Na sequência da investigação que resultou na prisão do líder do tráfico de drogas nos bairros Cristo Rei e Progresso, ambos na cidade de Erechim, ocorrida na manhã da última quarta-feira, a Polícia Civil cumpriu mais mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos traficantes. No total, 9 mandados foram cumpridos, sendo encontrado e apreendido pelos policiais em um destes locais mais de R$54 mil em espécie, provenientes provavelmente das atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo comandado pelo preso. A investigação, que resultou na prisão do chefe da organização criminosa que controla o tráfico de drogas em alguns bairros de Erechim, foi realizada pela Draco, que após obter provas a respeito de quem seria o líder dessa associação voltada para a prática de delitos, principalmente para o comércio ilegal de drogas, representou junto ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do indivíduo identificado e pela expedição de mandados de busca e apreensão em locais utilizados pelo grupo. A prisão foi decretada e as buscas foram deferidas pela primeira vara criminal da comarca de Erechim. Com opções de cursos gratuitos para todos os públicos, o Detran RS lançou a Escola Pública de Trânsito Online. A criação da escola foi anunciada em setembro do ano passado pelo governador Eduardo Leite, com o objetivo de ser um espaço físico completo. Em razão da pandemia e das medidas de distanciamento social, a autarquia oferece neste primeiro momento a versão online. Já está no ar a Escola Pública de Trânsito Online. Por meio de uma videoconferência, o governador Eduardo Leite e a diretora institucional do Detran RS, Diza Gonzaga, lançaram oficialmente a plataforma que vai oferecer cursos para educação no trânsito voltados para todos os públicos. Quando as pessoas falam de trânsito, centralmente elas pensam nos motores, nas máquinas, mas o que fundamentalmente faz o trânsito são as pessoas. Então, se as pessoas forem mais ou menos conscientes, o trânsito será melhor ou pior.
Neste momento de distanciamento em função da pandemia do coronavírus, a escola inaugura sua programação de maneira totalmente virtual, mas novos cursos serão oferecidos também presencialmente no futuro. A Escola Pública de Trânsito é um dever do Estado e um direito dos cidadãos. Nós iniciamos hoje com 3 cursos, 2 para os instrutores dos Centros de Formação de Condutores, que vão trabalhar com os jovens com a primeira habilitação, seja de motoristas, de motociclistas ou de automóveis. E também um dos cursos já inicia para toda a sociedade, ou seja, ele é um curso que dá para qualquer ator, como nós chamamos do trânsito, seja pedestre, seja ciclista. O objetivo da escola é promover mais consciência e, com isso, salvar vidas. A diretora destacou que o Brasil é um dos 3 países que mais perdem vidas no trânsito no mundo. Aqui no estado, a velocidade é um dos fatores que mais causam acidentes. As ultrapassagens, que são associadas também à velocidade. Essas ultrapassagens nas nossas estradas estão causando inúmeras mortes que poderiam ter sido evitadas. Então, tire o pé do acelerador, se for dirigir, não beba. E o celular, este é um componente relativamente novo que está tirando a vida de muitos gaúchos e principalmente jovens. Estes e outros assuntos são tratados nos cursos, que são totalmente gratuitos. Para se inscrever é muito simples, basta acessar o endereço escola.detran.rs.gov.br, escolher aquele que for do seu interesse e seguir as instruções. Ao final do curso, o participante recebe um certificado. A diretora do Detran destacou que, neste momento de isolamento, as atividades da escola de trânsito podem ser uma boa forma de aproveitar o tempo dentro de casa. A grande maioria da população está dentro dos seus lares. Então, acessar lá a escola, o site da escola, o portal da escola e ter uma aula de vida. Porque nós vamos falar de vida. Não é apenas sobre sinalização, respeito a sinais, não. Nós vamos falar de vida. Vida do pedestre, do skatista, do ciclista, das pessoas. A gente precisa, sem dúvida nenhuma, treinar mais, capacitar mais, qualificar as pessoas e principalmente para despertá-las para essa consciência do seu papel no trânsito. E no próximo bloco você confere. Mais de 10 mil pessoas tiveram ou estão com Covid-19 em Erechim, conforme aponta a pesquisa. Rinoplastia, a técnica mais moderna para melhorar a estética e a respiração. E a gente também vai falar um pouquinho sobre a previsão do tempo para o final de semana e vamos ter um final de semana de temperaturas altas. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed.
No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. E tem o fim de semana. Alcatra com maminha sem osso, R$ 26,90 kg. Filé americano com osso, R$ 20,90 kg. Batata inglesa branca, R$ 2,48 kg. Cerveja Devassa lata, R$ 1,99. Se for dirigir, não beba. E no Master, mais vantagens. Nescafé solúvel, 160 gramas, R$ 6,99. Tá no Master, tá em casa. O Conselho Tutelar de Erechim recebeu nesta semana a doação de protetores faciais produzidos pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Erechim. O equipamento já está sendo utilizado durante o atendimento à população pelos conselheiros, estagiários, aliado ao uso da máscara. O protetor facial age como uma barreira na disseminação do novo coronavírus, contribuindo para reduzir a exposição e o risco de contaminação. E na tarde de quinta-feira aconteceu na Câmara de Vereadores a apresentação dos números do projeto de testagem para o coronavírus realizada em Erechim nos dias 10, 11 e também 12 de julho. Pela pesquisa apresentada, Erechim registrou mais de 10 mil pacientes que já tiveram algum contato com o vírus. Confira. O estudo realizado através do projeto Testa Erechim, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul, demonstra que no município de Erechim existem hoje 10.200 pessoas que já tiveram ou estão contaminadas com a Covid-19. Isso revela que o percentual de infectados seria o dobro do estimado pelo Estudo Nacional de EpiCovid. Os dados foram apresentados na tarde de quinta-feira durante coletiva de imprensa online realizada na Câmara de Vereadores e contou com a presença de autoridades locais e também professores da Universidade Federal Fronteira Sul. Em Erechim, a subnotificação dos casos seria de aproximadamente 14 vezes, com um nível de confiança de 95% do que é apresentado no cenário atual de confirmações. Isso significa que a cada caso confirmado existem outros 14 que não são detectados. Então, a pesquisa verifica que 10.200 pessoas têm ou já tiveram coronavírus e pelo menos 95.400 erechinenses ainda estão suscetíveis à doença. Para a realização do projeto e pesquisa, a cidade foi dividida em 134 micro-regiões ligadas às unidades básicas de saúde. Foram realizados testes em 1.240 domicílios ligados às UBSs e 760 domicílios na região central. O resultado ficou da seguinte forma: 358 casos positivos, 1.632 casos negativos, 8 casos inclusos e 2 exames inválidos. Isso significa que das pessoas testadas, 17,9 positivaram para a doença. Os bairros Progresso, Presidente Vargas e Atlântico apresentaram maior número de casos positivo. Dos casos que positivaram, 86,8% são casos assintomáticos. Isso quer dizer pacientes sem sintomas. 12,6% casos sintomáticos, quer dizer tem algum tipo de sintoma, febre, coriza ou dores no corpo. 0,6% não informado. Os percentuais de aposentados e pessoas que se declararam do lar que acabaram resultando em positivo, que são os dois maiores, com exceção dos outros, mas outros ele possui diversas ocupações diferentes, então as mais específicas que deram maior percentual foram dos aposentados e pessoas do lar. As quantidades respectivas estão mostradas aqui na tabela.
Na explanação, o educador também explicou o porquê dos testes darem positivo e depois negativarem para o outro teste. O teste aplicado no projeto foi o IgG-IgM, também chamado de teste rápido. A natureza da testagem, de uma forma geral, ela prevê a possibilidade de falsos positivos e falsos negativos. A testagem que é feita por demanda, que já é feita por demanda na cidade, ela também tem falsos positivos e falsos negativos. Por que a gente não vê ninguém comentando os falsos positivos e falsos negativos? Bom, talvez porque a pessoa é que procurou a testagem, então ela se satisfaz com o resultado que ela obtém daquela testagem, né? Essa testagem por amostragem e de uma grande quantidade de indivíduos, ela tem intrínseco a ela a possibilidade de falsos positivos e falsos negativos. Qual é que é a ideia? Bom, a ideia é estudar a população e não o indivíduo através de uma testagem dessa natureza. Então, a questão é, consegue-se estudar a população? Sim. Por quê? Porque nós temos os índices de desempenho dos testes. A testagem por amostra, ela é adequada para estudar, para diagnosticar o indivíduo? Não, ela não é adequada, talvez ela não seja a melhor ferramenta, e ela também não visa diagnosticar o indivíduo, até porque a gente não escolheu pessoas, nós sorteamos domicílios, então a ideia não é pesquisar pessoas em particular, a ideia é pesquisar a população. De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Dércio Nonemacher, a pesquisa mostrou que Erechim tem um número considerável de casos a mais que o apresentado até hoje nos testes realizados. A conclusão que se tira desse excelente trabalho, aliás, eu quero fazer um parênteses e dizer o seguinte, é um projeto inédito, ninguém fez no Rio Grande do Sul. O nosso município, nem no mundo, o prefeito me corrigindo, ele conhece mais do que eu essa parte. Bom, então veja bem, nós fizemos um estudo estratificado, né, por faixa etária, por poder aquisitivo, por bairros. Quer dizer, a gente não escolheu ninguém, fez aleatoriamente, está mostrando aí que nós temos 14 vezes mais do que nós esperávamos, 7 vezes, quer dizer, são 14 vezes. Eu disse isso aí, quando nós chegarmos a 30% da população que tiver positivada, sem ter sintomas importantes, nós estaremos na curva descendente. E nós estamos esperando, né, Pedrusco, e que isso seja o mais rápido possível, né? Ninguém pode dizer, porque na verdade é uma doença nova e a gente não sabe nem como é que vai ser o ciclo recidivo. Nós sabemos que a nossa época do ano que nós estamos aqui é a época que faz a maior a difusão da doença, né? Então nós estamos num momento crítico. Tivemos a semana passada pior que essa. Eu acho que essa nós estamos até relativamente bem. Mas vamos aguardar a evolução. Esse teste, para nós, Erechim, ele deu robustas demonstrações de que realmente o contato comunitário, né, ele existe e a tendência é ele subir. E é o que se quer, é o que se busca. Só que, na verdade, é o seguinte, nós sabemos, os testes estão demonstrando aí, que a sensibilidade e a especificidade, ela não é 100%. E como eu respondi esses dias, os testes são considerados acima de 80%, são testes bons, dá para fazer um bom levantamento populacional. Então eu acho que todo isso será comunicado, e inclusive eu duvido o estado do Rio Grande do Sul, que testou já 8% da sua população. É o nosso caso, nós temos mais de 8 mil pessoas testadas, né? Claro que isso aumenta muito as pessoas que têm um teste positivo, mas também nós temos um grande número de pessoas que tiveram teste negativo. E é importante que se diga, porque para nós termos um equilíbrio da doença e começar a curva descendente, nós precisamos pelo menos atingir 30% da população. E talvez nós sejamos perto disso. Haja visto que a primeira pesquisa feita pela Universidade de Pelotas dizia que a cada um teria 7. Nós já temos aqui, foi provado através do brilhante trabalho da Universidade Federal da Fronteira Sul aqui, que já são 14%. De repente nós vamos chegar nos 20, 22 e 30, e aí eu acredito que a curva começa a ser descendente. Destacando ações futuras, Nonemacher declarou que a unidade de pronto atendimento, a UPA, continua sendo a unidade de referência para pessoas que apresentarem sintomas de Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde
em cima desses novos dados, se reunirá com a equipe médica, infectologistas, etc., e clínicos gerais, para decidir qual é a nossa tática em relação à segunda parte desse programa. O grande problema que existe é que não tem nenhum medicamento aprovado, né, que é realmente de uma eficiência comprovada. Mas aí nós estamos estudando a possibilidade de fazer a aplicação em sintomáticos e assintomáticos. Só que aí nós tivemos algum problema de medicamentos que extrapolaram os preços, digamos assim, nos últimos 2 ou 3 meses, que ficaram, digamos assim, difíceis de serem explicados para o Tribunal de Contas, que nós iremos pagar um valor 4 ou 5 vezes, que era o mês de junho. Em função disso, nós vamos ter que estudar uma outra maneira de fazer o tratamento para os não sintomáticos. Agora, os sintomáticos, esses continuam sendo encaminhados para a UPA, né, onde lá tem o comitê, o Centro de Tratamento da Covid-19, e lá temos à disposição PCR para poder fazer o diagnóstico na fase inicial, que é a fase sintomática, e de lá ele sai com alguns medicamentos para o tratamento do quadro febril ou quadro gripal, né? E estamos estudando juntamente com o prefeito municipal e com a administração e etc., para nós conseguirmos comprar alguns medicamentos, mesmo sendo, digamos assim, discutíveis o tratamento. Só que eu, como secretário da Saúde, eu fico muito chateado porque eu não tenho nada para oferecer para o assintomático. E eu disse que eu, pessoalmente, sou favorável ao uso da ivermectina. Porque a ivermectina, só para fazer um retrospecto rápido, a ivermectina é usada em países muito pobres. Por exemplo, nós temos a experiência da Etiópia, que tem 110 milhões de habitantes, e tiveram 6 mortes até uma semana atrás por coronavírus. E tem mais de 3.800 pacientes deles lá que estão em observação. Então, vem cá, o que tem na Etiópia diferente e toda a África como um todo diferente? Nada. A única coisa é que eles têm muitas doenças parasitárias, digamos, piolho, sarna, essas coisas todas, e eles usam muito a ivermectina, né? Então, agora, por exemplo, tem muitos trabalhos, não tem trabalhos que mostram a eficácia dela, e também não tem trabalhos que mostram que não é eficaz. Então, eu, pessoalmente, acho que nós temos, se nós tivéssemos condições de fazer a compra de ivermectina, nós desejamos colocar à disposição da comunidade erichinense, para quem quiser de livre e espontânea vontade de usar, a ivermectina, se nós conseguirmos fazer a compra. A doutora Luíse Pezzin, especialista em otorrinolaringologia, fala dos objetivos da rinoplastia, técnica muito usada para quem busca um efeito estético mais harmonioso ou mesmo corrigir problemas de saúde. Quando nós falamos em rinoplastia, fica claro que o objetivo da cirurgia é a mudança na forma do nariz. A dúvida dos pacientes é até onde nós podemos ir com essas mudanças. Então eu sempre explico que nós podemos agir no tamanho global do nariz, reduzindo, por exemplo, essa parte óssea do dorso do nariz, o que vai interferir bastante no perfil do paciente. Podemos modificar a ponta e o tamanho da ponta, assim como levantá-la um pouquinho para os pacientes que têm essa queixa. Podemos interferir no tamanho das narinas, fazendo a cirurgia de alectomia na rinoplastia, assim como a largura do nariz, afinando ele um pouquinho nos casos em que são necessários. Outra coisa muito importante é que nós podemos associar a cirurgia funcional do nariz no mesmo procedimento da cirurgia plástica. Para os pacientes que têm uma obstrução nasal crônica e têm desvio de septo ou hipertrofia dos cornetos, por exemplo, identificados na consulta, nós podemos associar essas cirurgias e fazer no mesmo procedimento a cirurgia plástica e a cirurgia funcional. Claro que cada paciente vai precisar passar por uma avaliação individualizada para que a gente possa avaliar as necessidades desse paciente e o que é possível fazer no seu caso, sempre respeitando as proporções da face. E muito importante que a gente tenha em mente que forma e função do nariz devem andar sempre juntas para que a gente não prejudique a função primordial do nariz, que é a respiração.
E a sexta-feira já começou com temperaturas altas. Lá pelas 7 horas da manhã, os termômetros já marcavam 12 graus. E durante o dia a temperatura subiu, o sol apareceu, já deu para ver as pessoas nas ruas com outro tipo de agasalho, sem aqueles agasalhos pesados. E para o final de semana, gente, nós vamos ter também temperaturas altas. Será um final de semana de sol e de calor aqui na cidade de Erechim. Vamos conferir o nosso mapa? No sábado pela manhã, uma mínima de 13 graus, a máxima de 23 graus, a média do dia em torno de 18 graus, a umidade do ar 84%, ventos 13 km por hora e a gente não tem previsão de chuva, porém o sol aparece entre nuvens. Já no domingo ao amanhecer, nós temos uma temperatura de 13 graus, a máxima de 23, a média do dia em torno de 18 graus, a umidade do ar 81%, ventos 15 km por hora e a gente não tem previsão de chuva, porém o sol aparece entre nuvens, mas aquece bastante. Na segunda-feira de manhã, 13 graus, a máxima 24, a média do dia em torno de 19, a umidade do ar 81%, ventos 15 km por hora e também não temos chuva. Vamos iniciar a semana aí com temperatura agradável, digamos que seja um veranico de julho aí em pleno inverno. Bom, o Jornal da TV Erechim fica por aqui e a gente lembra a todos vocês que é possível rever todas as nossas matérias, os nossos programas, nos acompanhar e interagir conosco através das nossas redes sociais, Facebook e o YouTube e também lá no Instagram. Agradecemos a sua audiência, desejamos uma ótima noite de sexta-feira, um excelente sábado e nos encontramos amanhã na edição do final de semana. Até lá! No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. E tem o fim de semana. Alcatra com maminha sem osso, R$ 26,90 kg. Filé americano com osso, R$ 20,90 kg. Batata inglesa branca, R$ 2,48 kg. Cerveja Devassa lata, R$ 1,99. Se for dirigir, não beba. E no Master, mais vantagens. Nescafé solúvel, 160 gramas, R$ 6,99. Tá no Master, tá em casa.